É um daqueles jogos que mostra o que seria o Campeonato Brasileiro se ele fosse bem tratado, né. Poderia ser claramente assinado ali para um, eu não vou nem falar Premier League, de um G6 daqueles de Premier League, jogo de Liverpool e City, aquelas coisas, porque um jogo bem jogado taticamente, sem cera, você não viu nenhum momento nenhum dos 2 times fazendo cera, eh, com qualidade técnica dos 2 lados, bons técnicos, o gramado sintético do Botafogo funcionando bem, então um jogo e com muita alternativa o jogo inteiro, muita chance de gol, o 1-0 acabou sendo até pouco, né, porque produziram os 2 times. No geral, eu acho que o Botafogo mereceu mais ganhar, e eu ali na enquete, eu não vi nenhum erro de arbitragem, acho que o Botafogo mereceu ganhar. Por quê? Porque embora o Palmeiras tenha criado bem bastante, e não acho que jogou mal, jogou uma boa partida, teve uma bola do Flaco Lopes ali na cara do gol, teve outros lances e tal, eu achei que o ataque do Botafogo funcionou melhor, jogando ali nas costas da defesa do Palmeiras, sempre quando ele saía em transição rápida, né, que a gente chama velocidade no contra-ataque, pegava a defesa desarmada, e que os 3 atacantes do Botafogo, Savarino, Luiz Henrique e Júnior Santos, tiveram atuação melhor do que os atacantes do Botafogo. Se você pensar, o Estevão jogou muito pouca participação, ficou meio encaixotado ali na esquerda, entre o Piquerez e o Alexandre Barbosa, e produziu pouco, enquanto esses 3 foram, né, o Júnior Santos teve ali chance na cara do Everton, foi catar uma bola lá na ponta, para um lance meio bailarino para recuperar. O Luiz Henrique, para mim, foi o melhor dos 3, e talvez na linha o melhor jogador em campo, levando sempre vantagem ali na direita. Ele é um jogador não só veloz, mas técnico, com técnica, e é dele a jogada do gol, que ele vai para cima do Murilo, janta o Murilo ali com um drible e dá no meio para o Tiquinho. Ele já tinha feito uma jogada parecida e não apareceu ninguém para concluir. E o Savarino também muito bem, com passes inteligentes, botou algumas vezes jogadores do Botafogo ali em circunstância para gol. Então eu achei que o que pesou mais no resultado a favor do Botafogo foi essa atuação boa dos atacantes dele. E o Palmeiras, que eu acho que jogou um bom jogo, combativo no meio, conseguiu essas criações, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo ainda se manteve, mas no segundo tempo, depois que sofre o gol, eu achei que faltou criatividade ao Palmeiras. Inclusive, quando ele faz as trocas, o Felipe Anderson entrou bem, ele é um jogador técnico e tal, inclusive combatendo lá atrás quando precisou. Agora eu não lembro quem é o atacante do Botafogo que estava escapando, ele foi dar um carrinho lá do outro lado, mas bem ali tecnicamente. Mas os outros não funcionaram bem, e o Palmeiras começou a lançar muita bola na área. Depois eu fui ver, o Palmeiras acabou com quase 30 cruzamentos na área. O Dudu, por exemplo, que entrou ali na esquerda, era corta para o meio, cruzamento invertido no meio, corta para o meio, cruzamento invertido no meio. E o Bastos e o Barbosa, que são os zagueiros do Botafogo, estavam muito bem, então acabaram bloqueando essa jogada do Palmeiras. Ainda se destacar os 2 goleiros. Ótima atuação dos 2, John e o Everton, pegaram bolas muito difíceis. O John pode se atribuir o 0 do placar do Palmeiras, e o Everton só não pegou a que não dava mesmo, porque o Tiquinho estava na cara dele e com uma conclusão muito limpa, mas pegou essa do Júnior Santos na cara, pegou acho que mais umas 2 ou 3 bolas difíceis ali que poderiam ser gols do Botafogo. Enfim, ótimo jogo, fez jus aí. E aí, só lembrando alguns fatores: tempo de descanso que os times tiveram, o gramado estava correndo a bola, não teve cera, o próprio Daronco surpreendentemente deixou o jogo correr, porque não é a característica dele, mas deixou o jogo correr. Então quando o futebol brasileiro se ajuda, ele é de alto nível. Muito bom, mas a gente vai falar um pouco sobre isso, né, se tem a ver com o fato de termos técnicos estrangeiros dos 2 lados, o jogo foi tão desse nível tão alto. Agora vamos ouvir o que o Abel disse, aí eu ponho o Perrone para falar em seguida. O Abel falou e reclamou depois do jogo. Vou-te falar de lances da primeira parte. 3, 4 minutos, o Lopes isolado ia para o golo, fazer golo. Há 15 dias atrás, neste mesmo estádio, contra o Atlético de Mineiro, o Luís, e isolado, não tocou na bola, o zagueiro do Atlético Mineiro fez falta. O que é que aconteceu? Aos 20 minutos de jogo, o que aconteceu? Não estavas cá, mas vocês sabem o que é que aconteceu? Foi quem? Foi expulso. Essa é a primeira. Segunda, o mesmo Lopes tem uma na cara do goleiro. Isto tudo na primeira parte.
Terceira, o Estevão, um cruzamento à direita de cabeça dentro da área. Quarta, um remate do Menino dentro da área que saiu ao lado. Estes são os 4 remates que nós fizemos na primeira parte. Portanto, isto é a minha opinião. Vou-te dizer mais uma vez, achei um jogo extremamente equilibrado, onde o detalhe que fez a diferença hoje foi a eficácia. E teve outros detalhes que eu não controlo, mas por isso é que eu pergunto quais são os critérios. Há erros graves hoje no jogo que influenciam e condicionam o desenrolar do mesmo. Muito bem, tá aí então o Abel falando, que já é uma praxe dele, quando o time dele perde, ele reclama da arbitragem, reclamou ontem, o que para mim é um enorme exagero, né? Foi 1-0 com o Tiquinho, com o Botafogo jogando bem e tal, pode reclamar de lance pontual aqui e ali, como acontece em todo jogo, mas queria ouvir a sua opinião e também sobre o jogo, o Perrone. Bom dia, Tirone, Rodrigo, todo mundo que está com a gente. É assim, eu concordo com você, exagero, né? Ele falar de arbitragem depois de um jogo desse, ele mesmo fala ali que o que fez a diferença foi a eficácia, então a arbitragem não foi o que determinou o resultado do jogo. Agora, quando você fala que falta uma coerência dos árbitros, que num jogo eles apitam uma coisa, no outro jogo a mesma coisa eles não apitam, falta um padrão, isso aí você tem razão, isso aí você pode falar antes de começar o jogo. Você já pode chegar e falar assim: ó, não vai ter padrão de arbitragem, os caras vão apitar coisa aqui que não apitaram do outro. Isso sempre tem. Mas é até chato, né? Porque toda hora ele fala isso, ele perde, ele vai lá e reclama. Tinha muito mais coisa legal para falar, porque o time dele, o Palmeiras, fez um grande jogo, na minha opinião. Não foi só o Botafogo. O Palmeiras também fez um grande jogo. Os dois times quiseram ganhar a partida, né? Foi um jogo, o Rodrigo falou que quando o futebol brasileiro se ajuda, a gente tem grandes jogos, ele dá a resposta. Foi um jogo que, assim, o futebol brasileiro respirou, né? Foi um prêmio para quem resiste tanto tempo, continua assistindo o futebol brasileiro, porque a gente vê um monte de jogo ruim para ver um jogo como esse, que teve os dois times tentando vitória, jogadores habilidosos dos dois lados e dois grandes goleiros. Então, acho que ele nem precisava falar nada de arbitragem para justificar nada, porque o Palmeiras jogou bem e perdeu para um grande adversário. Pois é, aí o Abel colocar a história na arbitragem num jogo tão legal, tão equilibrado, né? Poderia ter empatado, poderia ter tido outro desfecho. Agora, eu estou com um síndrome de vira-lata com essa pergunta que eu vou fazer, Rodrigo. A presença de técnicos estrangeiros, você acha que influenciou em ser um jogo bom, sem cera, como você diz, e bom em outros aspectos também, ou não? São simplesmente bons trabalhos de bons técnicos e de bons times? Eu acho que, no geral, a vinda de técnicos estrangeiros melhorou o futebol brasileiro. Mas, assim, esses 2 técnicos específicos é porque eles são bons, independente da nacionalidade deles. Tem técnicos bons brasileiros também. O Tite está produzindo um bom trabalho no Flamengo. Fernando, o Raimes, faltou o sobrenome dele aqui, Seabra, né, do Cruzeiro, também está fazendo um bom trabalho. Até o Rafael Paiva, agora no Vasco, também está fazendo um bom trabalho. Então, acho até que tem alguma sinalização ali de uma melhoria numa geração, talvez esperemos, né, Ceni de fazendo um ótimo técnicos trabalho. brasileiros. CN também, ótimo trabalho, verdade, boa lembrança. Então, esses times também produzem bom futebol. Então, eu acho que não é necessariamente ligado ao estrangeiro. Acho que no processo longo, histórico, a vinda de técnicos estrangeiros foi positiva, inclusive para os brasileiros, porque subiu o nível deles, e esses 2 técnicos são bons. Mas a gente pode lembrar, por exemplo, o Antônio Oliveira também é estrangeiro, e o futebol do Corinthians era péssimo, né? Nível fraquíssimo. Então, eu acho que a gente ficar só classificando como são estrangeiros, eu acho que essa conjunção de fatores, que foi gramado, ter qualidade no elenco, olha a qualidade do que veio do banco dos 2 clubes, dos 2 times. O Palmeiras entrou com Dudu, Maurício e Felipe Anderson como substitutos, né? O Botafogo entrou com o Igor Jesus, que tinha sido uma revelação, entrou com o Tietê, que também é bom jogador, e ele ainda tinha o Alan na reserva. Então, eu acho que tem e isso eu não estou nem falando dos titulares, os 3 do atacantes que eu falei aqui do Botafogo, o Marlon Freitas, que é ótimo jogador no meio de campo do Botafogo, e o Gregory, e todos os meio-campistas bons do Palmeiras, como o Veiga, como o Aníbal Moreno, enfim.
teve muita qualidade em campo, isso também conta. E a qualidade descansado, gramado que rola a bola, o Daronco ajudou ontem, e aí eu acho que a gente até pode questionar, fazer o Daronco é um cara que para muito as faltas. Será que quando os jogadores ajudam, acaba que o trabalho dele melhora? Porque a gente sempre criticou ele por isso, né, de picotar muito o jogo. E ontem não foi o que se viu, ele deixou o jogo correr e não teve cera e tal, não sei o quê. Então eu acho que esses fatores todos, também o fato de terem 2 bons técnicos ajuda, o Arthur Jorge vem fazendo um ótimo trabalho, eu acho que contribuíram para a gente ter um jogo desse nível. Ô Perrone, uma reclamação, não do Abel, que reclamou da arbitragem, mas de Agora muitos não foi nada, palmeirenses. né, Peroni? Não Não, foi vermelho aquele lance, né? pois é, O e toda essa Bastos estava reclamação, chegando na cobertura, ele está comparando lances que são completamente diferentes, né. A gente nem sim, deveria estar falando de arbitragem, mas só para pontuar, não foi nada, né, não era para vermelho esse lance que ele está reclamando do é Barbosa meio no é meio Flávio Lopes. pois é, meio um padrão do Abel sempre falar da arbitragem quando o time dele, não vence, né. Agora, ô Perrone, uma coisa que e essa está na conta do Abel e tem muito torcedor, palmeirense que reclama e reclamou ontem de novo, é assim: "Ah, com tanto jogador, por que que o Rony é titular?". Mais uma vez, o Rony aí foi pego para Cristo no time do Palmeiras, eu acho até uma injustiça, porque eu acho um jogador muito útil, mas enfim, mais uma vez a torcida do Palmeiras reclamou disso. É, não adianta, vai reclamar sempre, né. Mas eu concordo com você, é uma injustiça, é um cara muito útil. Quem no Campeonato Brasileiro ali, não gostaria de ter um jogador como ele? Pau para toda a obra, né. Então eu acho que também vejo aí uma injustiça. Eu acho que, tá difícil, né, você pegar e criticar o trabalho do Abel em algum ponto. Fico pensando, olhando aqui, acho que ele vive um momento ali já atravessou uma turbulênciazinha pequena, mas eu não vejo motivo. De novo, acho que o que aconteceu ontem foi que pegou um adversário muito forte, fez um jogo pau a pau, equilibrado, e acabou perdendo uma derrota natural, normal. Não vejo motivo para cornetas.